Olá meninas, vim conversar com vocês a respeito de alguns alimentos que nós profissionais de saúde consideramos ruins para fazerem parte da nossa alimentação. É o que eu sempre digo, a gente precisa de um equilíbrio na vida. Eventualmente, se nós nos alimentarmos desses produtos industrializados, ok, desde que essa não seja a base da nossa alimentação. Sempre digo para vocês, verduras, legumes, frutas, cereais integrais tem que fazer parte do nosso dia a dia. Essa tem que ser a nossa rotina. E esses alimentos industrializados, a exceção. Eventualmente, se a gente se alimentar deles, não vai ter nenhum problema. Agora, se isso fizer parte do nosso dia a dia, muitos problemas podem acontecer. A gente sabe que aumentou em muito a quantidade de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, que a gente diz, que são diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol alto, alteração no fígado, né, a gordura, o fígado gorduroso, enfim, todas essas alterações, elas acontecem em muito baseado na nossa alimentação, no nosso estilo de vida. Ou seja, uma alimentação ruim, sedentarismo, estresse, tudo isso contribui para essas doenças. Então, a gente precisa entender como que a nossa alimentação, baseada nesses produtos alimentícios, ou seja, alimentos que foram manipulados pela indústria, acrescidos de aditivos alimentares, são ruins para a nossa vida. A gente percebe que existem muitas pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, mas elas estão desnutridas. Elas têm uma alimentação nutricionalmente pobre em nutrientes. Existem muitas calorias, elas se alimentam e engordam, mas de verdade não estão bem nutridas. Então a gente tem uma queda grande de vitaminas, aumento de anemia, ou seja, além de todos os problemas em que a gente enfrenta, como eu já disse, com hipertensão, diabetes, ainda são pessoas desnutridas. Se alimentaram de coisas ruins que só trouxeram calorias e não trouxeram benefícios para a sua vida. E o que a gente procura aqui é o quê? Uma vida saudável, em que a gente possa cada vez mais buscar a saúde, a boa qualidade de vida. Então, assim, o que a gente tem percebido? Que esses produtos alimentícios, eles estão cada vez mais inseridos e, infelizmente, começam na infância. Então, muitas crianças se alimentam desses produtos que vão, ao longo do tempo, serem prejudiciais e causarem esses malefícios que eu comentei com vocês. Então, vou começar citando algumas coisas que não são legais. Vamos começar, por exemplo, com macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo, ele é rico em farinha branca, sódio, açúcar, glutamato monossódico, corantes. O que isso tudo representa na nossa alimentação? A gente sabe que uma alimentação rica em açúcar aumenta risco de diabetes e de obesidade. E aí, todas as consequências do diabetes e da obesidade. Aumento de sal. A gente sabe que o ideal, o consumo ideal de sal são de 2 gramas por dia. Esses alimentos, eles têm muito sal. Então, rapidinho se estoura a quantidade que seria o ideal para ser usada no dia a dia, né? Naquele dia. Alimento rico em farinha branca. Qual que é o problema da farinha branca? Por que a gente fala tanto que a farinha integral ela é importante e é o adequado? Porque a farinha branca, ela passa por um processo em que é retirado a sua casca, e nessa casca do grão, do trigo, o que acontece? Saem os bons nutrientes, saem vitaminas, as proteínas e acaba ficando só o quê? É feito a moagem só
do amido, ou seja, só do carboidrato. O carboidrato é ruim? Não, o carboidrato ele é bom, ele dá energia para nossas células. Só que a gente precisa entender que o carboidrato simples, ele dá menos saciedade, ou seja, a gente acaba tendo mais vontade de comer, sente mais fome. Ele é pobre em fibras, porque nesse processo em que é retirado a casca, onde estão as fibras, as proteínas, as vitaminas, a gente pode ter uma dificuldade aí também com o intestino. Então, o intestino da gente pode ficar mais lento. E causa também o carboidrato simples, ele acaba causando um pico de insulina. E a insulina é um hormônio que vai aumentar a chance da gente engordar. Então, são todos esses os malefícios de uma farinha branca em excesso. Um pouquinho, não teria problema nenhum, mas é um ingrediente que tem no macarrão. Outra coisa, o glutamato monossódico é um realçador de sabor. Você come, aumenta a salivação e além disso, depois que você come, você ainda continua sentindo o gostinho. Estimula que você sempre coma mais. Muitas vezes você não vai comer um pacotinho de macarrão, tá tão delicioso que você vai comer mais um, ou seja, tudo vai se aumentando, então aumenta tudo isso que não é legal na nossa alimentação. Esse glutamato monossódico, ele está muito associado a processos alérgicos, algumas alterações de comportamento também podem ser visualizadas, podem ser comprovadas com ele. Então, isso é um ponto em que precisamos tomar cuidado. Além desses ingredientes que eu disse, existem ainda os corantes, os estabilizantes que são utilizados nesse macarrão instantâneo. E aí, o que a gente pode comer para substituir que seja tão gostoso? A gente pode comer um macarrão integral. E nós podemos fazer um molho de tomate que tem azeite, que é uma gordura boa, pouquinho sal, colocar sal em pequena quantidade, não na quantidade tão exagerada em que tem ali naquele pozinho do macarrão instantâneo. A gente pode usar o tomate, que é rico em vitamina E, em licopeno, em antioxidante, que são o antioxidante, ele vai ajudar porque a célula não se envelheça muito rapidamente e tão precocemente. A gente pode usar as ervas, os temperinhos naturais que vão dar um sabor tão agradável, mais gostoso ainda do que de um macarrão instantâneo. Então, é uma opção saudável para que a gente consiga substituir. E quando eu falo do macarrão, que o macarrão integral ele é importante porque quando esse macarrão ele é feito, o trigo ele é moído de uma maneira inteira, ou seja, ele não vai perder fibra, não perde vitamina, não perde proteína, não perde nenhum mineral. Você come o grão inteiro, claro, ele tá moído, mas você vai comer todas as propriedades em que esse trigo tem para te oferecer. E outro alimento que a gente precisa também evitar são as bolachas, os biscoitos recheados, porque eles são ricos em sódio, que é o sal, açúcar, os aditivos alimentares, farinha branca, gordura trans. E essa gordura trans, ela está associada à diminuição do HDL, que é o colesterol bom, e o aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Então, a gente precisa entender que é um alimento muito calórico, porque às vezes está escrito ali 2 biscoitinhos, 2,5, até que a caloria não é tão grande assim, mas geralmente a gente não come só 2 biscoitinhos, né? Então, precisa ficar de olho nisso. E uma coisa importante de se saber é que se tiver escrito gordura parcialmente hidrogenada, é a gordura trans. Então, é uma coisa a se pensar. Queria falar com vocês um pouquinho também desses aditivos alimentares. Quando a gente diz aditivo alimentar, a gente fala corante, estabilizante, acidulante, umectante. Então, assim, são várias alterações que são feitas nesses alimentos que são processados pela indústria,
geralmente diminuindo o valor nutricional, então é perdido muito nutriente desses alimentos e muitas vezes acrescentando aí em riscos para a nossa saúde. A gente sabe que principalmente os corantes, eles são produtos que podem aumentar a chance de alergias, de urticária, em algumas pessoas, né? Existem alguns estudos aí que mostram mutação no DNA das células e até câncer. Então, a gente precisa ter consciência que esses aditivos, quando você encontra no rótulo escrito um monte de palavra que você não sabe o que é, isso tudo é aditivo alimentar. Claro, quando você usa um conservante, tem um objetivo de que aquele alimento não estrague, mas isso muitas vezes às custas de diminuição do valor nutricional daquele alimento. Então é uma coisa para a gente pensar. E a maioria, na verdade, quase 100% do que a gente visualiza, que a gente vai no mercado e vai comprar desses produtos, tá cheio desses aditivos. Por isso que é muito importante a gente ler o rótulo. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que a gente lê rótulo. Ler o rótulo, identificar aquilo que não é legal e que não é interessante que a gente se alimente, tá? Um terceiro alimento que também não é bacana é a batata frita. Por quê? A batata, ela tá sendo frita, é um carboidrato simples, ou seja, que aumenta a chance de dar pico de glicose, pico de insulina e aumenta a chance de peso, aumenta a chance de aumento de peso. Isso é uma coisa importante para a gente saber. Quando o alimento é submetido a altas temperaturas ou fritura, ele é liberado uma substância chamada acrilamida, que é uma substância que pode causar câncer de ocular, câncer de mama, então tem um efeito nocivo para o nosso sistema como de um modo geral. E para a gente substituir os biscoitos recheados, a gente pode fazer nosso próprio biscoito, nosso próprio cookie com farinha integral, com aveia, com linhaça, com castanha, que é muito rico em nutrientes e bem mais saudável do que o biscoito recheado. E para as batatas fritas, a gente pode usar a própria batata, não tem problema nenhum, tem ali o seu carboidrato simples, sim, mas em pequena quantidade não vai causar nenhum problema na nossa alimentação. Então, fatia ela fininha, faz uns temperinhos com azeite, orégano, alecrim e põe para assar. Então, você vai ter cortando bem fininha, você vai ter uma batata crocante, bem saborosa e muito mais saudável do que a batata frita. Outra coisa que a gente também deve evitar é o sorvete de massa. Por quê? Eles são ricos em gordura trans, em açúcar, em corante, em estabilizante, que são esses aditivos alimentares que eu já conversei com vocês, são ricos em calorias e pobres em nutrientes. Então a gente precisa evitar também. A gente está com vontade, está calor, vontade de tomar um sorvete, a gente pode fazer o nosso sorvete em casa. Congela a fruta, um jeito muito fácil é você congelar a fruta e bater depois no liquidificador ou no processador. Congela a banana e aí depois bate. Congela a banana com abacate, banana com manga ou a manga. Você vai comer a fruta, ela vai estar congelada, você bate, depois congela de novo. É a fruta com todo o seu nutriente, com toda a sua riqueza nutricional. E vai deixar de lado um monte de açúcar, um monte de gordura e esses conservantes que são tão ruins pra gente. Um outro alimento que eu quero falar para vocês, na verdade, é uma bebida, que é o refrigerante. Os refrigerantes são ricos em açúcar, em sódio. A bebida gaseificada, a água gaseificada, ela causa um relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. O esôfago se comunica com o estômago. E na transição do esôfago para o estômago, tem um esfíncter, que é um anelzinho que relaxa e contrai.
Quando você toma uma bebida com gás, acontece um relaxamento desse esfíncter, ou seja, aumenta a chance de refluxo do estômago para o esôfago. Então, muitas pessoas têm aqueles sintomas de azia, de um mal-estar gástrico. Por quê? Porque tomam muita bebida com gás, e o refrigerante é rico em água com gás, e acaba prejudicando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente sabe que a capacidade de um estômago de um adulto é de 500 ml. Só uma lata de refrigerante tem 350. Então, 350 ml. Mas você comer isso durante a alimentação, você tá super enchendo esse estômago. E aí vai ter o quê? Aqueles sintomas tão desagradáveis de empachamento, de mal-estar, porque acabou se alimentando muito. Mas às vezes até alimento não era tanto, o problema era o gás, o refrigerante que foi ingerido, associado aí na alimentação. A gente sabe que um refrigerante, por exemplo, uma Coca-Cola, uma lata de Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar, ou seja, são 7 colheres e meia, é muita coisa. Aí você fala assim, não, mas então pelo menos eu vou tomar o refrigerante zero, não tem açúcar, mas ele tá cheio de corante, estabilizante, todos esses aditivos alimentares que eu já também comentei aqui com vocês. Então, o que é o ideal? Mas eu gosto de um refrigerante. Eventualmente, ok, mas nunca como a base da sua alimentação. No almoço e no jantar eu vou tomar um refrigerante. Na verdade, o ideal é que a gente nem se alimente e beba junto. Por quê? Exatamente por essa capacidade do estômago, para a gente não se sentir tão empachada e sentir tão esse mal-estar que causa quando a gente se alimenta de uma forma exagerada. A gente sabe também que o açúcar diminui a absorção de vários nutrientes, de zinco, de magnésio, de cromo, que são nutrientes importantes aí para nossa imunidade. O ideal é que se eu sinto vontade de comer alguma coisa, de beber alguma coisa durante a alimentação, tome uma água com limão ou com o abacaxi junto ali para saborizar a água. É uma maneira bacana e evitar aí durante a alimentação. Ingerir o refrigerante, tá? Essas são algumas dicas aí que eu passei para vocês de alguns alimentos que a gente considera que não são bons. E em outros vídeos, nos próximos vídeos, eu vou comentando outros alimentos que eu também acho que valem a pena a gente conversar e esclarecer aí algumas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, se achou que ele é importante, dê o seu gostei aqui, compartilhe, divida com as amigas, comente se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, para que a gente possa ir junto divulgando a saúde que a gente tanto deseja